toda vez que a gente vai planejar uma viagem, qualquer que seja o percurso que a gente quer percorrer, a gente tem que contar com as dificuldades. E a gente geralmente não conta. Você observa que os acidentes de automóveis são muito maiores do que os acidentes aéreos, porque no caso das empresas aéreas, eles contam com dificuldades. Eles contam que algo pode de fato acontecer. A gente pensa, não, o pneu está careca, mas daqui para João Pessoa, a BR está duplicada, está tranquilo. A gente sempre acha que está tranquilo e, na verdade, é preciso contar com as tempestades. Isso não quer dizer ter uma visão pessimista ou paranoica e sempre ficar esperando o pior. Não, é simplesmente entender que o planeta Terra não é um resort de férias. Não sei se vocês já perceberam isso. Tem muita gente que acha que a gente está aqui de boa, de rider, né? Lembrando aquela propaganda, numa boa, numa viagem tranquila, num resort de fim de semana. Não. Se tem uma coisa que a gente tem de resort, é que é o tal do all inclusive, que é tudo incluso. Você paga uma hospedagem que está incluído tudo. Na Terra está incluído tudo. Inclusive, sobretudo, tempestades. Está incluído tudo. Inclusive dificuldades. Está incluído guerras, egoísmo, mentiras, fake news, intrigas familiares, pessoas separadas entre grupos de WhatsApp. Está incluído o pacote completo. Não está só incluído um mar calmo. Então, quando os discípulos entram nesse mar com Jesus, eles, apesar de estarem vivendo com Ele e de viverem enfrentando outras tantas tempestades, naquele dia, talvez porque fosse um mar conhecido, um lugar onde eles já haviam trabalhado muito, pescado muito, né? Talvez até enfrentado outras tempestades, mas alguma coisa aconteceu naquele dia que eles não contaram com essa variável. E se a gente for observar a vida da gente, as variáveis que não estão sob nosso controle, minha e de vocês que estão aqui, das pessoas que estão na internet nos assistindo, agora ao vivo, ou vão assistir isso de madrugada, não importa em que momento, as variáveis que nós não controlamos, elas são muito maiores do que as variáveis que nós controlamos. É fato. Então a probabilidade de tempestades é muito maior. Quando a gente começa a analisar a coisa de forma mais ampla, a gente começa a contar com isso como possibilidade. Mas eles não contaram, como às vezes também a gente, não vai acontecer absolutamente nada. E às vezes é um comportamento imprevidente. No entanto, eles estavam com Jesus, que como tinha dito que ia atravessar o mar da Galileia, e tinha absoluta convicção do que acabara de dizer, não importa se viesse uma tsunami de 30 mil metros, ele sabia que o barco ia chegar na outra margem daquele grande lago que é chamado Mar da Galileia. E aí os discípulos, embora estivessem ali, né, imagina a gente com Jesus no barco, né, eles tiveram muito mais medo do que fé. E é uma conta muito comum na nossa vida. Quando vocês viram que Márcia fez uma leitura de um trecho em que disse assim: a quem medo, medo, a quem honra, honra. Paulo dizendo bem claro que como está seu psiquismo é o que você vai receber. É medo, é medo. É paz, é paz. Mas como paz roçando no mundo com guerra? A relação externa do mundo, sem que eu seja indiferente a ele, porque eu não posso ser indiferente, não necessariamente precisa tirar a minha paz. Até para que eu possa ser um agente, de fato, de pacificar o mundo, eu tenho que construir primeiro em mim isso. Então, por exemplo, se a gente for analisar do que eu tenho falado até aqui agora, ninguém imaginava uma tempestade, era um lugar conhecido, não vai acontecer. As pessoas achavam que não ia acontecer uma guerra na Ucrânia. Não, o mundo está num novo patamar. Teve um teórico que, com o fim do Muro de Berlim, chamado Fukuyama, disse que entraríamos numa era de paz para sempre. Só que ele é um homem da ciência e ele mesmo já reavaliou esse livro dele, e ele mesmo é um dos grandes estudiosos que tentam entender por que nós voltamos a tantos conflitos, por que nós estamos tão divididos, tão criando tempestades. Porque tem tempestades que nós criamos. Existe um trecho em um evangelho no Espiritismo que fala
sofrimentos voluntários, que são sofrimentos que não deveriam existir, mas simplesmente a gente escolhe ter. Por exemplo, sofrer porque o outro tem um olho que você queria ter. Isso é um sofrimento voluntário, isso não deveria ser um sofrimento. Em tese, você não deveria sofrer porque o outro é mais alto do que você, porque o outro tem uma vida melhor que a sua financeira. Em tese, isso não deveria nos afetar, mas nos afeta muito, ainda mais em épocas de comparações por redes sociais. Mas esse é um sofrimento considerado voluntário, ou seja, eu mesmo decidi trazer esse sofrimento para mim. Essa é uma tempestade que não tinha que se abater sobre a minha vida. Eu estou buscando ela. É a tempestade que eu escolhi. Então, quando a gente olha as nossas travessias diárias, seja num dia comum em que a gente simplesmente pede a Deus para voltar em paz para casa, e às vezes é um grande prêmio, ou seja, numa grande prova que nós passamos, a gente sempre tem que se perguntar o quanto dessa tempestade independe de mim e o quanto dessa tempestade eu mesmo estou fazendo acontecer. Porque, embora isso no primeiro momento possa ser bem assustador e até meio chato, né? Poxa, eu estou provocando a tempestade. Descobrir isso não é confortável, descobrir isso gera um grau de angústia em cada um de nós, mas descobrir isso também é libertador. Libertador porque se parte significativa da tempestade eu provoco, eu paro. Eu tenho o poder de provocar e eu tenho o poder de parar. A experiência de cada ser como guia silencioso nas horas de provação. Ter fé não é negar a tempestade, mas afirmar a certeza de que a travessia tem propósito. Ao integrarmos as lições do Evangelho à nossa leitura do mundo atual, compreendemos que o mar agitado não é sinal de abandono, mas convite à coragem de seguir. A jornada prossegue, e o compromisso com o bem se renova a cada gesto, pensamento e decisão. Que saibamos atravessar as tempestades da vida com lucidez, convertendo o medo em fé consciente, e a esperança em responsabilidade transformadora. Ao integrarmos as lições do Evangelho à nossa leitura do mundo atual, compreendemos que o mar agitado não é sinal de abandono, mas convite à coragem de seguir. A jornada prossegue, e o compromisso com o bem se renova a cada gesto, pensamento e decisão. Que saibamos atravessar as tempestades da vida com lucidez, convertendo o medo em fé consciente, e a esperança em responsabilidade transformadora. Gratidão por estar conosco. Este foi apenas um aperitivo e, caso queira ver o vídeo todo, acesse o link na descrição. Te convido a deixar seu comentário e a navegar na playlist do expositor para explorar outros temas inspiradores. Sua participação é essencial para fortalecer o crescimento do canal e também criar uma rede de troca de experiências entre todos que buscam compreender os mistérios da nossa jornada. Muita luz para você e até breve.